em geral, não é só a mulher que sofre coisa abusiva, né? Tem também a lei João de Ramos. Lá em casa ele já falou, vou lá, me queixar e vou aplicar a lei João de Ramos. Eu falei, vai lá, amigo. Sabia? Sabe qual é a história da lei João de Ramos? Porque tem a lei Maria da Penha. Então, não tem Penha e Ramos. Tudo pode começar? Quem não sabe? O coração trabalha para que te sustentes, o sangue trabalha para que te equilibres, os nervos trabalham para que observes, as glândulas trabalham para que te controles, os pulmões trabalham para que respires, os ossos trabalham para que te levantes. Os cabelos trabalham para que te protejas, o estômago trabalha para que te nutras, os olhos trabalham para que vejas, os ouvidos trabalham para que ouças, a língua trabalha para que te exprimes, as mãos trabalham para que construas, os pés trabalham para que te movas, entre as forças que trabalham no teu próprio corpo, para servir-te, e fazes de ti mesmo para servir aos outros. Ante a lei do Senhor, o ato de servir é luz em toda parte, e essa lei pede em tudo ajuda agora ao bem. Assim, em nada faz, em nada se detém. Recorda que a preguiça é o retrato da morte. Toda a vida auxilia também. Olha, o menino da muito legal, adorei esse menino. Você achou? Eu peguei lá e eu esse aqui. Então, posso fazer o prece? Graças a Deus. Jesus amado, aqui estamos mais uma vez, com o coração cheio de alegria de podermos estar aqui, Senhor. Apesar da chuva, apesar do mau tempo, nós podemos chegar perto e com certeza estaremos contigo, Senhor. Nessa energia tão positiva que os nossos amigos espirituais nos trazem o tempo todo, que a tua paz, Senhor, se faça nos nossos corações, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, um coração para sentir. Ajuda o nosso irmão, ilumina a palestra que ele vai fazer, que nós possamos estar atentos às mensagens. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o nosso grupo vai falar, né? Bom, eu quero agradecer a vocês a generosidade de me chamar aqui hoje. Muita satisfação que eu tenho. Eu tenho um carinho enorme pelo Germano. Se eu pudesse, eu queria mais, né? Muita coisa depois da pandemia. A pandemia mudou da minha vida, então até mesmo lá tem barra também. Tem um pouco. Mas vamos lá. O tema de hoje que a gente escolheu, porque a gente está terminando, né? Nós estamos aí, hoje é dia 29 de dezembro, o último dia do mês das mulheres. Dia 30. Comemora o Dia Internacional da Mulher. E é um tema, né,
momento que sim, a gente deve celebrar tudo que aconteceu, todas as conquistas das mulheres, né, que esses nossas irmãs conseguiram, né, enfrentar e continuam enfrentando. Só que, além da reflexão, não, é um momento também de a gente traçar, né, alguns detalhes, né, que envolvem toda a problemática do feminino, tá? No mundo, em especial aqui no nosso país. Tem toda uma problemática ainda, tem todas coisas que avançam, né, que envolvem a questão do feminino, que ainda não estão bem resolvidas na nossa sociedade e no mundo em geral. Tanto que, essa semana eu estava me preparando, né, para ir treinar, tá? Não parece mais um treino, né, gente? Essa barriga não sai daqui porque ela não quer, mas o meu esforço não sai. Mas eu treino. E naquele RJTV, assim, um quadro só, 4 casos de violência contra a mulher. Assim, 4 que matam, não? Eu falei, gente, esse tema está muito, né? A questão da violência doméstica está muito forte, não? É algo que a gente precisa trabalhar. A gente já no século XXI e acontecendo esse tipo de coisa. É claro que a gente aqui no Brasil, a gente vem de uma cultura patriarcal, né? Já lá dos primórdios. Na verdade, né? Uma cultura patriarcal. Ou seja, onde o homem tem mais ascendência, um poder, né? Sobre as mulheres. Isso já foi bem pior no passado, né? Só como era a cultura, a norma social, se aceitava plenamente, né? Eu lembro até, né? Eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro quando eu era criança, não? Eu via, né, a forma como meus pais se relacionavam, né? Tinha uma coisa assim, de uma certa hierarquia, de uma certa. Né? Eu vi muito aquela coisa, ó, quando seu pai chegar, vou falar, fazer isso. Né? Existia um pai com o poder todo, a mãe, como se ela não tivesse o poder de me educar, que do pai, né? Tá certo? Era aquela coisa bem assim da dona do lar, verdade? Tanto que são coisas engraçadas, você vê o quanto que o regime patriarcal era forte. Eu lembro que no dia das mães, a minha mãe deu uma máquina de lavar, ela ficou muito feliz. Entendeu? Eu paguei uma máquina de lavar para minha mãe, ela ficou assim, maravilhosa. Ou seja, ela era aquela pessoa mesmo do lar, aquela pessoa mesmo. Eu acredito que ela nem tinha feito por mal, mas era como era a sociedade na época, como era a cultura na época. E uma outra coisa que também a gente vê, que os homens machistas também são criados por mulheres machistas, né? Mulheres que incentivam isso. Tanto que minha própria mãe não fala muito de mim, porque eu penso mais de mim, não estou falando dos outros. A minha mãe falava, eu via, né, falando com a vizinha lá de vez em quando, ó, prenda suas cabras, como soltar um bote. Entendeu? Tinha muito isso, né? Essa questão, você vê como é que era forte essa questão matriarcal, essa questão da predominância do homem em relação à mulher. Né? E, claro, com o passar do tempo, né, isso foi mudando, né? Inclusive o Dia Internacional da Mulher teve por isso, né? Com reivindicações trabalhistas, né? Reivindicações de poder votar, né? Tudo isso tem envolto, né? O Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março mesmo, teve a questão do incêndio e tal, que morreram muitas mulheres, numa fábrica que trabalhava em condições desumanas, né? Por isso veio, o Dia Internacional veio para elucidar, para trazer isso. E de lá para cá tem empoderamento feminino para isso, tem a mulher dando cada vez mais espaço na sociedade. Só que, né, mesmo, né, todo esse avanço, as coisas continuam muito complicadas ainda. Né? Tanto que, né, eu acho engraçado, acho estranho, né? Até a lei de liberdade do direito, né?
denota da nossa imperfeição ainda, né? O tanto que a gente tem que evoluir. Então, há muitas conquistas na parte do direito, na parte social, mas o que está mesmo faltando agora é na parte moral. Aí é que o negócio está difícil. Aí é que denota o problema que a gente está trazendo aqui das relações abusivas e o espiritismo. Porque o espiritismo toca diretamente na parte moral, tá? Que é onde está falhando. Porque o empoderamento feminino a gente já tem, a Lei Maria da Penha foi um avanço incrível, né? Hoje em dia tem patrulhas especiais da polícia aí em relação a isso, não? Mas as coisas continuam acontecendo, principalmente depois da pandemia, os casos aumentaram muito, tá? Essa relação mais próxima, a relação de violência, aumentou muito com relação à questão da mulher. Então o problema não é propriamente social, porque a gente tem lei de tudo. A questão é a gente trazer essa lei, a gente está fazendo o seguinte, tá? A gente não está nem dando, né, que é de César a César, e nem cumprindo a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente não está fazendo isso. É isso que está se perdendo. E é por isso que a gente está falando do espiritismo, tá? Assim como toda e qualquer filosofia moral, qualquer religião, né, também vai trazer um aspecto moral, é o quanto que está faltando, né, de evangelho, o quanto que está faltando de Jesus dentro da gente, desses ensinamentos da Boa Nova, tá? Quanto isso está um pouco perdido nessa relação. Tá? E para a gente entender um pouco o relacionamento abusivo, é bom a gente também compreender um pouco melhor esse conceito, né? Porque relacionamento abusivo, a gente ouve falar muito da violência, né? Tá? Tal, mas a violência é o estágio final da doença, né? Ou seja, a coisa já começou muito antes. Vamos pensar assim na UPA, né? Já foi na UPA, é como se fosse assim, a violência já é a sala vermelha, mas a pessoa já está passando mal até na sala amarela, desde o início, tá? Porque a coisa começa geralmente com a violência psicológica, não? O que é violência psicológica? Você vai desmerecendo a pessoa, vai desqualificando a pessoa, nada que ela faz é importante, nada que ela faz é bom, nada que ela faz vai dar certo, tá? E isso acontece muito, né, entre pessoas que têm uma personalidade dominadora, uma personalidade perseguidora, né? E alguém que aceita isso, tipo, foi e fala, Desculpe entrar, mas não, mas eu tenho bravo, é só a relação homem e mulher. Não. Porque tem mulheres massacrando mulheres, fazendo justamente isso que você falou. Exatamente. No meu trabalho, eu vi muito saco de mulher, os homens tratavam a gente dignamente. Quem massacrava a gente, os funcionários, eram mulheres, chefes. E não acontecia nada. E não acontece nada. Então, mulheres massacrando mulheres. E a relação criada como essa origem machista. Pois é. E o relacionamento abusivo pode ser na família, no trabalho, né? Vocês nunca ouviram falar do conceito de mãe tóxica, né? Quando se fala por aí, tá? Também é uma forma de relacionamento abusivo, tá? Pais tóxicos, né? De uma forma geral, né? Relacionamento no trabalho abusivo, né? Tem chefes que são abusivos, não? Então, a coisa não é na questão do relacionamento conjugal, mas só que esse é o que aparece mais, porque tem mais casos, né? Vamos dar mais mídia. Mas claro que sim, assim como, né, a gente fala mais da relação do homem violentando a mulher, é isso? Mas também tem mulher que pratica relacionamento abusivo com homens, tá? De todos os tópicos, o psicológico, né? Desmerecendo a pessoa, deixando a pessoa para baixo, tá? O emocional, não?
tornando a pessoa dependente emocional, não dando o carinho necessário, né? Não dando o afeto necessário, sempre desmerecendo o carinho daquela pessoa, que a pessoa vai se sentir cada vez mais para baixo. Não? Chega na violência sexual, não? Porque, mais uma vez, eu sei para frente, se eu estiver errado, né? Mas eu só sei mais com direito da minha área. Mas se você, né? Vamos ver no caso da mulher, se você é casado, ou tem um relacionamento, né? Com alguém, e a pessoa falar, o homem, né? Falar assim: eu quero fazer sexo, se você não quiser, ele te forçar tanto, é considerado estupro. Não é porque você é casado, tem um relacionamento, você é obrigada, no dia e hora que a pessoa quer, você fazer sexo, né? Isso que nem uma novela que passou na Globo, o cara falou assim: hoje eu vou te usar, né? Entendeu? Não existe isso, tá? Se você não quer, e seu marido, parceiro, parceira, né? Quiser dessa forma, você também pode estar no caso de estupro e a violência sexual, verdade? Então tudo isso caracteriza o relacionamento abusivo, tá? O psicológico arrasa com a pessoa, né? Porque é ele que vai deixando você para baixo, né? Você vai aceitando aquelas coisas, você vai se sentindo desempoderado, se sentindo cada vez com mais baixa autoestima, tá? E a gente acaba psicológico é o pior, sabia? Porque tem hora levando o papão, porque o psicológico mata. E tem também, ultimamente, que os pesquisadores chamam mais recentemente, o tecnológico também, relacionamento abusivo tecnológico. E no nosso mundo agora aí no celular, nas redes sociais, né, que a pessoa controla todas as suas senhas, todas as suas redes sociais, né? Quer saber tudo que você faz, né? Ver tudo que você bota na rede social, te proíbe de usar a decisão, manda você cancelar pessoas, tá? Ou seja, interfere na tua vida de uma forma decisiva. A questão de um ano atrás, eu lembro que eu estava numa aula e teve uma aluna, né? Que a gente montou o laboratório cereal, foi um lugar diferente. Aí uma aluna que chegou assim para mim e falou: professor, eu posso tirar foto do quadro? Foto do quadro, isso não era usual na época, né? Hoje em dia tem mais que era, os alunos tiram foto do quadro, né? Naquela época não era usual. Eu falei: tá bom, mas eu sou curioso, né? Por que você tirou foto do quadro, né? Tem a gente mais ela? Não, é que eu tenho que mandar para o meu namorado a minha localização e para provar que eu estou na sala de aula, eu tenho que mandar a foto do quadro para pôr dentro da sala de aula. Olha isso, gente. Olha esse controle excessivo, né? Esse controle massivo. Né? Então, e aí fica a te pergunta, né? Por que a pessoa aceita isso? Aceita por causa, desde a violência psicológica até esse ponto, porque você tem toda uma dependência emocional. Né? Porque, qual é o discurso geralmente? Ele faz isso porque me ama. Né? Eu sou importante para ele. Né? Ele não quer me perder. Mas não. É puro controle, é pura posse. Isso não é ciúme. Tá? Ciúme, tem até ciúme de uma coisa esporádica, de alguma coisa pontual, mas esse controle total da vida, isso já é uma questão de posse. Né? Não é mais escapa a questão do ciúme. Tá? Então, a gente tem que se tocar para isso. Que depois vai vir a fase da violência assim. Não? Quando não satisfeito, você infringindo alguma regra ou regulando alguma coisa, você vai ser violentada fisicamente. Tá? E tem essa questão do poder, da força, tudo isso, né? Infelizmente, questão do homem, né? Geralmente tem mais força, né? Mais todos os muscular para as mulheres e acaba nesse posicionamento. Então a questão, gente, é muito complicada, porque envolve alguém que é perseguidor e envolve a outra que aceita. Você nunca perguntou por que a pessoa aceita isso, né? Porque a pessoa
nesse nível. A pessoa vai lá, às vezes nem vai apresentar queixa na delegacia, às vezes vai, apresenta e vai lá e retira a queixa, às vezes apanha, fica um tempo, né, recolhida, e depois ele se arrepende, a pessoa volta para aquele mesmo lado. O que trai ele? Aí você vai ver que é porque a gente também, aquele que aceita, tem um problema de autoestima também. Tem um problema de baixa autoestima na aceitação disso tudo. Tá? A autoestima dele está muito minada. Pessoas que têm aquela coisa de não se amar, de não se gostar. Tá, gente? Lembra o que diz a lei? Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente tem esse amor pela gente. A gente tem que se amar. E se não se amar, como é que você vai amar com o outro? Tá? A relação na vida de mão dupla. É dar e receber. Quando a gente só dá, a gente está fazendo uma doação. Você está entregando tudo o que é bom para você na mão do outro, e a gente não sabe o que esse outro vai fazer com tudo isso que você deu. Tá? Pode fazer coisas muito ruins. Por isso, né, que essa história de falar do amor, o amor próximo, o amor não, gente. O amor é construído. O amor, quem faz é o relacionamento. Não o amor que faz o relacionamento. É o relacionamento ouvido no dia a dia que constrói o amor. Tá? Por isso que eu te falo, o amor, ele é feito com atitudes. Não é feito com palavras. É falar eu te amo, te adoro, não, né? Falar você é uma pétala de rosa, se bate nem com uma rosa, isso é tudo aí. Não dá, mas a gente tem que fazer bom. Não se bate com uma rosa, uma mulher não se bate com uma rosa, a massa contratou. A massa contratou. É um negócio assim, não se bate com uma rosa e mais a massa contratou. Tinha essa brincadeira lá no trabalho. Então, gente, é claro que tudo isso, né, apesar das leis, tem acontecido muito, né, apesar do empoderamento feminino, apesar de tudo isso, né, tem acontecido, isso não está, então, uma questão propriamente legal, porque lei existe, e está uma questão moral. Né? Como é que a gente vai trabalhar isso moralmente? É aí que entra o espiritismo, né? E a gente tem que considerar o seguinte: nós espíritos, né? Nós somos espíritos, somos encarnados, mas a gente tem uma bagagem longa. Né? A gente não tem a bagagem só dessa encarnação, a gente traz coisas, né, de uma longa existência. E apesar do véu do esquecimento, tem certas características, tem certas emoções, tem certos atributos que a gente tem. Né? A gente não tem um grande mal do egoísmo, um grande problema do egoísmo, orgulho. Não? Ele não nasce aqui nessa encarnação. Ele já acompanha a gente a diversas encarnações que a gente vem depurando. Faz parte de uma qualidade, de uma emoção do espírito. E isso também com relação à questão da posse, a questão desse comportamento determinante, esse comportamento de relevância, esse comportamento de sobrepor com relação ao outro. Tá? São coisas que a gente não abandonou ainda e que falta depurar, que falta ainda burilar no espírito para que a gente possa consertar. Aí você fala, mas aí eu fico na dependência do outro, né? Ou então tem uma pergunta muito interessante que os espíritos da gente falam, né? Que a pessoa que está passando por uma relação abusiva, ela está passando por aquilo porque é uma prova e a expiação dela passa por aquilo. Então ela tem que aceitar aquilo mesmo e passar por aquilo. Não, gente. Não é isso que a lei de provas, as expiações, que a lei de reencarnatória que prevê a gente pode em qualquer momento, né? Em qualquer momento exercer o livre-arbítrio e dizer não aquilo. Tá? Não vamos esquecer. Antes de tudo, a reencarnação quer que a gente evolua, quer que a gente cresça, quer que a gente aprenda a ter resignação, quer que a gente aprenda a ter indulgência. Mas isso não significa a gente se submeter a um sofrimento extenso, extenuante, calado, sem necessidade. Não é assim. Não foi isso que Deus programou para a gente. A gente tem a lei da liberdade justamente
preliminares que tem que seguir. Né? A gente gasta no corpo, precisa, no ambiente familiar, precisa, com pessoas mais próximas, precisa, mas isso não quer dizer que na nossa jornada a gente não vai poder tomar decisões e fazer escolhas. E ainda que eu tenho que conhecer aquela pessoa, eu tenho que realmente ter alguma forma de reconciliação com aquela pessoa. E no momento que a gente se relaciona com relação conjugal, até na relação familiar, mas eu vou falar mais da relação conjugal, porque é mais premente, no Evangelho mesmo tem lá a lição, né? Não se desfaz o que Deus uniu, não. Os Espíritos são bem claros. Como há amor, não vai desfazer. Agora, quando chega numa posição dessa, não tem amor, gente. Tem posse, tem exploração de um para o outro. Então, sim, é que ele fala da posse. Né? A separação existe. A gente vai ter que reorganizar esse encontro, né? Já que uma das partes não está sabendo cuidar direito da coisa, vamos reorganizar esse encontro, sim, mas vai ser no futuro. Vai ficar essa coisa para a gente procurar, a gente reorganizar no futuro. Talvez não seja como um casal, seja como filho e mãe, pai e filho, irmão, mas a gente vai, né, organizar isso no futuro. Tá? Então, a doutrina espírita, em momento algum, vai dizer que você tem que passar por aquilo, né, porque é a minha própria, a minha expiação, eu tenho que entender, eu tenho que não, nada disso. Tá? Está aqui para a gente progredir, está aqui para a gente evoluir. Tá certo? Está aqui para a gente, numa relação que a gente pode escolher, exercer nosso livre-arbítrio, escolher aquilo que é melhor para a gente, certo? E a outra questão também que se fala muito, né, é a questão da obsessão, às vezes até da possessão, né? Aí, gente, também tem um dedo dano, não? Porque o espírito obsessor nenhum pode forçar você a fazer nada, né? Você tem um trecho aqui, uma orientação de Kardec, que fala o seguinte no livro do Evangelho, né? Diz assim, deixa eu ver aqui, ó, vou ver parte aqui. Quando em nós surge um mau pensamento, podemos imaginar que o espírito malévolo nos sugere mal. Porém, somos tão livres de ceder ou de resistir como se tratasse da solicitação de uma pessoa viva. Então, a gente, em momento nenhum, tem a técnica viva. Né? Ou seja, o espírito, ele não pode, pensa aqui, não pode forçar a ninguém a fazer nada, ele pode empurrar ela. Ele pode ficar assim, ó, vai lá. Ela vai, né, saber dominar esse pensamento. Tá? Devemos, deixa eu tratar de uma solução da nossa vida, devemos, ao mesmo tempo, imaginar que o nosso anjo guardião, o espírito protetor, por sua vez, combate em nós a má influência, espera com ansiedade, aí é o que é interessante, a decisão que vamos tomar. A decisão é nossa. Entendeu? Nessa hesitação de fazer o mal, é a voz do Espírito que se faz ouvir pela nossa consciência. Então depende da nossa estrutura moral, do nosso desenvolvimento moral, do quanto que a gente cuida para ser espíritos melhores. Então a pessoa quando faz isso, né, isso é muito comum, muito comum. Vocês não sabem, no meu caso em terapia, a pessoa estava fora de mim. Parece que alguma coisa me consumiu. Mentira! Não. Você pode sim, no momento, tomar a decisão de não fazer. É claro que se existe um equilíbrio, exige a nossa busca interior, e é isso que a gente está fazendo com terra. E tem mais. Mas eu estava no processo na hora, sim, mas quando você toma consciência e vê o que você fez, aí está na hora de você fazer o julgamento e dizer, não posso mais fazer isso. Se continua, porque tem alguma coisa que se consertar aí e muito desistir. Então, gente, a doutrina espírita, no momento, não vai aceitar esse tipo de coisa. Tá? Violência, discriminação, abuso, em momento nenhum. Porque todos nós somos espíritos em evolução, todos nós somos espíritos que estão crescendo. E tem mais, né? Ora, espírito não, quer dizer, o espírito não tem gênero, não tem sexo.
Então, pela doutrina espírita, né, cai esses mitos, né, de que é minha missão, de que é uma possessão, e que de fato tem o quê? Falta de cruzamento moral, falta de evangelização, né? Falta de conhecer a boa nova de Jesus Cristo, falta de executar as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, aflitos, bem-aventurados, mansos e pacíficos, né? Falta isso na gente. Porque a gente é desenvolvido. Não, pode falar. Eu fiquei pensando assim, teve o Dia Internacional da Mulher, e todos os anos se reúnem com muita tristeza. Eu realmente não comemoro. Não comemora. Eu não comemoro. As mulheres já deveriam ter o quê? Os governantes, né? Poderiam já estar com um projeto mais avançado para tirar essa mulher de perto do seu abusador. Por exemplo, o que acontece? Ele bota a medida cautelar. Você pode assassinar a 100 metros da pessoa protetiva, né? Cautelar. Então, daqui a pouco aquela situação ele está à volta. Ela tem que trabalhar, muitas perderam a vida assim, né? Indo para o trabalho ou indo aqui e ali. Elas ficam à deriva. E quando tem filhos, eu acho que aí está um crescente dessa coação é muito grande. E a gente passa ano e passa ano, eu não vejo muito avanço nisso aí. Porque, há pouco tempo, o rapaz fez um mal aí, não sei o quê, e já saiu. Eles sabem, porque é o primário, porque é isso, porque é aquilo. Então, alguém tem que fazer. Eu fico todos os dias na minha pressa, eu peço, meu Deus do céu, dá um jeito nisso. Que entre alguém de pulso e que realmente veja a situação que a mulher está passando, né? A mulher, ela é perseguida por tudo e por nada. É dentro de uma condição, é no seu lar, é no trabalho, como a Ana falou aí, e aí vai, né? De mulher para mulher, de homem para homem. Mas o que a gente mais vê é a situação abusiva que o homem, né, acarreta sobre a mulher. E isso eu acho que tem uma falha muito grande ainda. Não sei se acredita, como está dentro da lei, né? Tem algum projeto, eles têm alguma coisa aí? Apesar de a minha área não é minha área é mas assim, ainda não existe esse projeto de lei, apesar de que a gente cumpre a lei, a gente não faz lei, a gente cumpre a lei. A gente vai para o congresso, vai para o tiro, mas até agora não existe esse projeto de lei para poder amenizar, vamos dizer assim, um pouco a situação. O que vocês estão falando sobre a mulher em si, me lembrou um caso, séculos passados, tá? Uma mulher, ela se divorciava, não tinha divórcio, ela se separava, isso há alguns anos, isso Ela respeitada, essa palavra. mas não era desquite, foi antes mesmo do desquite, desse negócio. A mulher se separava, ela voltava para casa do pai e ela não tinha direito a mais nada. Mais nada. Você vai ter a parte da herança, que a gente trabalhou junto, não, você não tem mais nada. Ali já é lá. Hoje em dia, você, vamos supor, a mulher vai comprar um sapato, quando fica um cafezinho lá, sentadinho, enquanto a mulher vai comprar um sapato. Isso é um exemplo, tá? E ela diz para ele, não, eu vou comprar um sapato e te dar um número, não, você vai voltar. Isso para mim é abusivo. Então, o que mudou de lá para cá? Existe a lei, hoje muitas vezes o marido vai dar pena legal, muito bom, ajudou muito, violência doméstica. Tem a lei do feminicídio, sim, que é uma qualificadora da Lei Maria da
violência dentro de casa. A gente viu isso ontem, porque você viu aí no jornal, né? Viu um cidadão do judiciário agredindo a esposa depois de casa. Isso tem defusão dele. Então, assim, alguém dentro do judiciário. Então, assim, é um negócio que não é porque é judiciário, é um ser humano que tem problemas morais e que precisa melhorar. Então, a gente tem que, eu vejo que a mulher está muito melhor do que antes, não tenha dúvida, mas também vejo que existe esse lado econômico que afeta muito. A mulher ela tem medo de denunciar, pelo fato do medo em si, mas também tem um lado econômico. Eu não vou denunciar porque eu tenho um pouco, ele me sustenta, não sei o que, aí bate aquela insegurança. Como é que eu vou viver sem ele? Mas não é viver sem a pessoa, é viver sem o dinheiro que ele me sustenta. Essa é a grande verdade que acontece muitas das vezes. Então, a gente tem que parar com isso. Nós podemos sim, a gente pode ir muito além do que a gente imagina. Sabe? Eu vejo mulheres tão empoderadas, com a cabeça tão maravilhosa e vejo outras submissas. E existe um trabalho social muito grande que precisa ter muito mais empenho. Também acho que tem muito pouco nesse trabalho. Acho que tem que ser muito mais intenso. E outras coisas, outras medidas, outros fatores. Eu acho que ainda está muito primário, pelo que eu vejo, existe ainda, por exemplo, estamos aqui, mas eu acho que tem um caminho muito longo a ser traçado ainda. E buscar falar, buscar denunciar, sim, ele vai ficar a 100 metros só de distância. É o que está na lei agora, mas pode ser mudado, pode ser conquistado, porque o que não dá é o cara dizer, volta aqui quando eu estou te mandando. Aí não dá. E você assim, faz saudável. Você vê como é que a autoestima Da baixa.
Tem. Que a pessoa demora, você vai ter cartão de crédito, vai ficar com dinheiro. Isso tudo mexe com o psicológico da mulher. De fato, ela se sente assim, ele Manda no financeiro dela. Quem comprou o cartão dela é ele, quem comprou a conta dela é ele. E aí ela que trabalha. Ninguém tem trabalho psicológico, ele vai se chegando. É muito delicado. Mas a gente vai chegar lá, gente. É o trabalho de Vejam bem, o meu pai e a minha mãe, eu vejo a relação do meu pai e da minha mãe, que meu pai era o paternal, era o patriarca, era o dono da família, e isso em 1945, 47, de lá para cá, nós já evoluímos muita coisa já se faz em prol da mulher. A mulher já está se empoderando do fator de que ela é um ser social. A gente tem muito isso. Agora, o que acontece? Como nós não temos educação ainda no país, no mundo de uma forma geral, e não é o mundo, né? Tem países que estão com a educação assim, em top de linha. Nós brasileiros é que estamos ainda arrastando porque não existe educação. E na educação, a mulher, a menina vai cada vez mais sabendo o que ela quer. Então isso vai passar. Tem pouco tempo que meu pai e minha mãe era patriarcal e agora a gente já não absorve mais essa história, né? Eu sou do tempo que eu era desquitada. Meu Deus do céu! Para minha mãe, é uma filha desquitada, foi a só fechada. a sociedade já devia ter outros olhos. Não é? E agora, não, é normal, está tudo bem. Os relacionamentos estão cada vez menores, né? Em termos de tempo, a gente vê casais se separando exatamente por isso, porque a mulher está tomando seu espaço, e com o tempo isso vai melhorar. Os nossos filhos, as nossas filhas, já não são mais o que eu fui, nem o que a minha mãe foi. A minha filha já é outra história. Por quê? Porque teve educação, porque eu dei empoderamento para ela. Né? Então é isso que vai acontecer. Calma. Nós estamos passando por essa fase. A gente tinha Não, mas foi tão bacana, porque na minha mãe, meu pai não tentou fazer isso, meu moço, eu conheci, estava na barriga, né? Estava na barriga de 7 meses. Minha mãe já tinha esse poder todo. Aí não podia, né? Porque a era artista, não podia ser artista, não ser desquitada. Mas o meu avô, como ele tinha uma mente muito avançada, me dava muito apoio para minha mãe ser artista, para minha avó fazer as coisas, as peças, sabe, as costuras lá fora, e tudo. Já é um espírito mais. Ele era, eu não conheci, mas eu olho a foto fora, parece que eu conheci, porque aquilo ali, na família, ele era um louco. E a minha missa, pior, que a mãe dele, na falava assim, e tem aí, não sei se avô, que não sei o que, ninguém manda na minha vida. Mas é o que? Ela tinha muito dinheiro, todo mundo se falava. Ela fez muito dinheiro na propriedade. Tinha mais anéis, porque se eu roubasse, eu ficava dentro. Tudo minha mãe, porque minha mãe era aquela, não queria muita coisa, mas tudo uma redoma. E minha vida já era assim. Aí quando ela era viva, ninguém falava nada. Mas quando ela não lá, eu não era aquilo aí, minha mãe falava assim. E nós sabemos também que a evolução espiritual é o fato, né? Que as mulheres que estão nascendo já têm outra visão, até porque vem com essa visão da espiritualidade. Então, a nossa sociedade vai evoluir em termos da mulher. Com certeza absoluta. Nós todos sabemos disso. A espiritualidade própria está colocando. Mas a gente tem que observar muito
que é a questão 817, que Kardec, lá em 1857, lá no século XIX, imagina só o momento dele lá, a mulher naquela época era muito licenciada, né? Muito, isso não dá para comparar que é hoje, né? Inclusive até achei interessante, não tem prova, assim, a prova material, né? Mas que a mulher, lá ainda na idade antiga, né? Provavelmente na Idade Média, a igreja, lá nos primórdios da igreja, a igreja tinha dúvida se a mulher tinha alma ou não. Ah, sim, A mulher parecia que era uma coisa, era assim, mais um negócio, mas uma criatura. Aí se decidiu, a igreja, lá, os bispos, não sei, né? Decidiram, a mulher vai ter alma. Você vê como é que é coisa complicada. Então, Kardec, lá, no século XIX, já perguntou aos espíritos, na pergunta 117: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Foi a preocupação deles já lá no século XIX. Aí responderam os espíritos: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, já os espíritos ensinaram a gente lá no século XIX que somos iguais aos dois, a noção do bem, do mal e do progresso. Não tem diferença, né? Não tem que um ser mais que o outro. E também para aquela questão, não tem gênero, o espírito não tem gênero, o espírito tem espírito. Não tem espírito masculino ou feminino, é espírito. Tá? Então a coisa está muito mais, né? Como vocês estão falando aí, tem tanta lei, tanta coisa, mas o problema não é o aspecto moral. É como a Senilva, né? Senilva falou aqui, o progresso está acontecendo, mas só que, infelizmente, não está salvo, não. É passo a passo, passo a passo. E a gente tem que caminhar devagar, mas sempre para frente. E cabe a gente, cada um de nós, ter seu livre-arbítrio, fazer o julgamento, né? Sempre bem feito, fazer boas escolhas. Porque assim, gente, né? A gente não pode deixar de perceber que só existe aquele que abusa se a gente deixar de ser abusado. Então, a preciso ter. A gente tem que observar os atos. E isso. Começar a observar os atos. Exatamente, não é. Tá? Aqui no Espírito não tem pecado, não tem céu e inferno. Que tem o quê? A escalada do progresso, a escalada do bem viver, a escalada do crescimento. Então a gente pode dizer sim, dizer não, melhor dizendo, há uma relação possível, um momento possível. E que você, seja homem ou mulher, é um espírito que foi feito para crescer, para ser feliz. Tá? Mesmo aqui na nossa condição de perfeito, está terminando já? Tá? Vendo a nossa condição de perfeitos, a gente não pode esquecer que a gente pode ser sim feliz. A gente pode sim buscar o nosso aprimoramento todo dia. Tá? Aqui se fala lá na pergunta 922, né? A gente procurando na questão material a posse do necessário, né? Na questão moral, né? Buscar fazer ao outro tudo aquilo que a gente quer que faça com a gente, tá? E exercer sempre a fé, a esperança, o perdão das ofensas, a coisa mais lembre-se, perdão não é se submeter, perdão é a gente não guardar rancor, mas porém a gente sair dessa situação. E para finalizar, né? Já que estou passando o horário, eu vou usar aqui uma música da Ana Carolina, que é interessante, né? Ela fala que toda mulher gosta de rosas, principalmente rosas vermelhas. Mas nunca vamos esquecer que elas não deixam de ser rosas, porque a mulher precisa de fato, para ser homenageada, para ser, digamos assim, empoderada, valorizada, ela precisa de atitude, respeito, consideração, né? Muito amor. Não com palavras, mas com ações. Né? É isso aí. Obrigado. Bom que vem de bom.
saiu foi ela. E aí eu ia falar que nós agora não temos mais nenhuma criança, né, gente? A maioria de nós está com os filhos crescidos, né? Mas a educação dos pais à criança é muito importante nessa história de empoderamento da mulher. Porque minha filha vai lavar a louça, meu filho vai jogar bola. Não é assim. Não é assim que é mandando nossa. As duas têm que lavar a louça, cada um arruma a sua cama, responsabilidade e igual de menino e menina. Mas nós já passamos por essa fase, né? Os netos a gente não pode mandar bem, porque pega a vida, seus filhos, olha, a gente não manda muito deles. Mas a grande importância é a gente dar um exemplo de empoderamento, de tranquilidade em relação a essa sociedade que continua ainda com esses machistas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você disse que quando há o ato abusivo, pode ser obsessor, mas que depende da pessoa em fazer o ato ou não. A decisão é sempre nossa, mesmo tendo o obsessor ali, a decisão é sempre nossa. Exatamente. É claro que ele explora, por que a coisa é complicada? Ele explora a pessoa da tua. Então, se você é fraco naquilo ali, digamos, na bebida, vamos dizer assim, você é fraco na bebida, ele vai funcionar, e ali você tem uma fraqueza, um ponto frágil, você pode ceder. Então, a pessoa que é abusiva, ela é assim, entendeu? Ela traz isso nela, entendeu? Se for um caso, né? Nem todo caso é uma exceção, tá? Não, eu dei um exemplo porque há algumas pessoas falando, não, estava obsidiado. A gente está Eu já ouvi isso em terapia, inclusive. Estava obsidiado, foi um espírito obsessor. Eu olho assim, não foi um espírito obsessor. É você ver. Porque, é claro, ele explora aquilo ali. Né? Ainda que no momento, né, no primeiro ato abusivo, ele pode ter feito, mas ele vai ver a consequência do que ele fez. Mas deixa eu fazer E daí ele tem que fazer uma questão política. Mesmo que não seja o obsessor, essa mazela que ele traz de coisas passadas. Sim, coisas passadas, coisas que ele tem que depurar, coisas que ele. Só que ele Precisa trabalhar. tem que trabalhar, ele é colocado naquela situação, naquela aprovação, para ver se comprova. Por isso que eu estou falando, o outro não necessariamente tem que ser um objeto dele. É ele que tem que controlar isso. Se o outro está sofrendo aquilo, não é obrigado a curar aquilo para que ele fique melhor. Não. É ele que tem que controlar a posição, assim como a gente, né? Sim. Sou egoísta, tenho orgulho e tal, né? Aí você vai, poxa, você é orgulhoso. Você que faz essa política. Entendi. Então, por isso que é tão difícil. Uma senilidade, né? Senilidade falou, é complicado porque é um processo evolutivo lento, é uma coisa, de uma autocrítica, de uma Tem muito trabalho, né? evangelização. Com assistente social, talvez. É um trabalho muito importante. Então, né, vamos encerrar um tema que eu acho que não fecha essa conta, né? Acho que a gente deveria até aproveitar o espaço na casa, né, para falar em outros dias, trazer mais levantando mais isso, porque é pouco tempo, né? Esse assunto é complexo e a gente até fica aqui, né, Cida? A ideia da gente trazer para outros dias, Para a mocidade, para os jovens. para os jovens esse tema, né? Convidar outras pessoas, né, para vir, de repente gente que já trabalha aí na área, né? Vai ser uma grande oportunidade para esclarecimento e ao que cabe a gente é isso, trazer o esclarecimento. É isso mesmo. Então, vamos fazer a prece e nesta prece, né, vamos pedir pelos mais frágeis. Vamos pedir só pela mulher, está aqui no contexto da mulher, né, a parte bem fragilizada. Assim como a gente sabe também que tem todos aqueles que sofrem opressões, né, a criança, o idoso, o homem que já está numa fase bem delicada, né, na sua evolução espiritual, ele também sofre os abusos, né?
aqueles que necessitam, para aqueles que nos buscam. Vamos promover, né, mais conversações, mais rodas de conversas nos outros dias, principalmente para os jovens, porque, como foi dito, né, que é a educação, né? E realmente o conhecimento encanta, Senhor. Então, quando nós buscamos o conhecimento, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos abrindo para a vida. Nós vamos deixando de lado os preconceitos, atavismos, nós vamos deixando aquele homem velho e almejando a ser sempre uma pessoa melhor, um espírito no alcance da evolução, porque somos perfeitinhos e graças a Ti, meu Deus, que nos deu essa condição. Obrigada, Mestre Jesus.